Mas o que foi fazer o Bruno lá, hein? Então, Gamba, as possibilidades e atrações do Rio de Janeiro são diversas. O que ele está fazendo neste momento, eu honestamente não sei. Mas essa viagem do Antônio Brum, vice de futebol do Grêmio, ao Rio de Janeiro, vem bem nesta semana em que se noticiou o interesse do Grêmio pelo Pablo Vegetti, que é o centroavante do Vasco da Gama, de 35 anos, tem contrato por lá até metade de 2025 e está em processo de renovação, mas o Grêmio sondou este jogador e também depois da notícia de que o Grêmio fez uma ligação para o Gabigol, jogador do Flamengo. Ainda que o Grêmio negue este contato, a gente tem esta informação. E o Brum foi para o Rio de Janeiro justamente nesta semana. Bem na semana também em que ele pediu ao torcedor do Grêmio um voto de confiança, porque os reforços vão chegar e podem chegar vindos lá do Rio de Janeiro, quem sabe. Rio de Janeiro. Continua lindo. Flamengo. Gabigol. Torcedor pode se iludir, sonhar, senhor Diogo Rossi, que Antônio Brum foi ao Rio de Janeiro tentar a contratação de Gabigol. Diga para a torcida do Grêmio se Antônio Brum foi tentar contratar Gabigol no Rio de Janeiro, senhor Diogo Rossi. Sonhar é possível, tá? Tudo é possível, né? Até que se prove ser impossível, tá? Que frase, né? O Ribeiro deixou o representante. Ribeiro Neto. Não, mas tá sabe que Nossa eu tenho uma frase que estou prestes a tatuar, que é uma frase que eu carrego comigo, né? O Grison está encostado. Não. Já lê parler francês. Já parler francês. Não, mas a minha frase é: o impossível é só o possível que eu não conquistei ainda, né? Meu Deus. Então não existe impossível pra mim. Eu acho que qualquer coisa que tu falar daqui pra frente... Vai ser menor, né? Vai ser menor. Cara, tua régua, essa frase jogou a régua no Sim, programa. até porque eu tô com muitas dificuldades, né? Depois das minhas manifestações de ontem aqui, tô enfrentando muitas dificuldades. O senhor foi muito forte ontem, né? O pessoal tá brabo comigo, muito forte, bravo. Mas tá tudo certo, vamos lá. Mas o pessoal de verdade ou o pessoal... Não, todo mundo, é o coletivo. Entendi. E eu não faço nada pra agradar ninguém. Mas Perfeito. é que, cara, às vezes o cara O passa Renato tá bravo dificuldades. contigo ou não? Cara, não perguntei, não Então tá perguntei. tudo certo. Mas vamos lá. Não, possivelmente não, né? Então tá tudo Ir ao Porque Rio a de Janeiro... manifestação foi em defesa do Renato. Ir ao Rio de Janeiro me dá alguns indicativos, algumas ideias. Primeiro, sobre o Vegetti. 35 anos, contrato até a metade de 2025, o Grêmio fez uma consulta ao empresário dele, mas a informação que se tinha ou que se tem é que ele teria uma reunião com o Grêmio e o empresário me disse: não, eu estou na Argentina, presencialmente não vamos ter nenhum encontro. E eu perguntei: online? Ele falou: olha, eu não tenho nada marcado, tá? O que o empresário dele disse hoje publicamente, esta manhã? Que o contrato com o Vasco está em vigência e que a negociação com o Vasco é a prioridade dele. Então ele quer renovar com o Vasco e vai dar prioridade para renovar com o Vasco. Bom, é uma opção que o Grêmio vasculhou no mercado, né? Porque deu uma travada em certo momento, a renovação do Vegetti com o clube carioca. Multa para tirar o Vegetti do Vasco, 1.350.000 euros. Tá? Essa é a multa para tirar o Vegetti do Vasco. Sobre o Gabigol, tá? Eu não tenho a confirmação que terá uma reunião do Antônio Brum com o Gabigol, né, com os representantes do Gabigol. O Gabigol com certeza não estará na reunião, porque ele está lá nos Estados Unidos, e nem com os dirigentes do Flamengo, porque lá eles estão, tá? Eu recebi a informação esta manhã que não procede o encontro do Antônio Brum com alguém do Gabigol. Mas entre não proceder, né, e de fato acontecer, não houve uma negativa clara, assim, olha, não tem, esquece isso, aquela coisa toda. Agora eu vou fazer um elogio ao Antônio Brum, tá? Milagre. Vou fazer um elogio. Não é milagre, não seja injusto comigo. Eu fui o único que defendi ele várias vezes aqui nesse programa. É verdade. Tu defendeu ele só uma vez. Não, várias vezes. No pacto. Não, no pacto. Além do pacto, No várias pacto tu vezes. defendeu ele. Não. Defendi várias vezes dizendo que ele era um bom dirigente, inclusive. Que ele era um dirigente. Sim. Né? No passado? Hã? No passado? Não, na época se dizia Não, que esse verbo. Não, é que na época se dizia que ele não era um dirigente. Perfeito. E eu pontuei que ele é um dirigente, Perfeito. do Grêmio. E ele é dirigente do Grêmio. O meu elogio é: o fato de eu não ter a informação não significa que ele não foi fazer isso, tá? É importante que se diga isso, porque eu não sou dono da verdade. Mas, digamos que eu não tenho essa informação e que ele foi mesmo fazer isso, ter uma reunião com o Vegetti, buscar o Gabigol. Cara, parabéns. Parabéns. Você tem que... E aqui eu vou te dizer o seguinte, tá? Eu vou dizer uma coisa. Mais uma. Se ele foi lá tentar o Gabigol e ele não conseguir, não tem problema.
Não é só ele que não vai conseguir o Gabigol. O Corinthians não conseguiu. Outros clubes do Brasil que possam tentar, talvez não consigam também. Não é fácil. Se o Flamengo está fazendo o jogo duro para liberar o Thiago Maia por 4 milhões de euros, imagina o jogo duro para liberar talvez o segundo maior jogador da história do Flamengo. Assim, Diogo, vamos lá, vamos fazer uma leitura macro de uma viagem para o Rio de Janeiro. Ô Gamba, eu não vou criticar um dirigente de futebol, não é do Grêmio ou do Inter, que tente o Gabigol. Que tente o Gabigol ou mais, não vou que vá ao Rio de Janeiro para tentar o Gabigol. Eu não posso fazer isso. Não vou criticar. Eu não posso. Não vou criticar. O que eu quero te dizer é o seguinte, ó. O Brum vai para o Rio de Janeiro, tá? A viagem do Brum para o Rio de Janeiro faz com que a gente debata aqui algumas possibilidades. Tá. O Vegete e o Gabigol. Perfeito. Ok? Perfeito. Patamares completamente diferentes. Tá, não vou comparar. Mas o que tu joga para a torcida? Opa. Tô tentando. Opa, será? Será que o Gabigol pode ser contratado? Será que o Brum viajou para tentar o Gabigol? Se viajou para tentar o Gabigol, nem que seja para ouvir um não presencial, tá valendo. É isso. Tá valendo. Ou seja, tá pecando por tentar, não tá pecando pela omissão. Perfeito. Tá pecando, foi lá, ok, não deu. Que é uma crítica que se fez a ele. De que, não viaja, não vai atrás de jogador e tal. Então, tá bom. Não posso agora... Esse é o ponto que eu aplaudo. O dirigente saiu daqui, saiu da zona de conforto, foi para o Rio de Janeiro, foi lá conversar com o staff do Gabigol para ver a viabilidade de ter o Gabigol no Grêmio. Ok, se foi isso, é do jogo e tá corretíssimo. Tá. Se foi para falar com direção do Flamengo ou do Vasco, com o staff do Vegete, Gabigol, seja quem for, tem outras opções de centroavante no Rio de Janeiro, né? Dá para tentar também. O ponto que eu trago aqui é aquilo que a gente fala sobre reposição a Soares há um bom tempo. Nunca vai chegar uma reposição à altura do Soares. Não. Se tu permite, e aí eu vou usar essa expressão, permite que o torcedor especule que a viagem possa ser para trazer Gabigol, qualquer nome será menos que Gabigol. Mas e eu já coloco ali, ó, pega o nosso GC. Isso vai ser sempre... Pega o nosso GC, Vegete e Gabigol. Não dá para comparar. Não dá. Não podem estar na mesma frase. Por mais que o Grêmio feche o Vegete, se tu joga uma especulação e faz os torcedores sonhar, por menor que seja o sonho, inteiro o Gabigol, mas aí... inteiro o Gabigol, tu vai dar um balde de água fria na torcida. A gente vai ter que defender tu vai jogar um balde de água fria na torcida. Não, tem que defender. Ele falou sobre o Gabigol na coletiva de quarta-feira. Eu entendo. Publicamente o Grêmio não tenta o Gabigol. E eu entendo, mas a palavra que a gente tem no Brum é, não tem como. O Renato não ligou, não tem como, mas aí ele viaja, ok? E o que a gente especula? Gabigol pode ser reforço do Grêmio? Não, mas é que não eu veio acho... o Gabigol, por mas todos é que os fatores que nós já parte, falamos aqui. Eu acho que faz parte de um planejamento, tá? Eu acho que, claro, a expectativa e a realidade é bem diferente, né? A expectativa do Gabigol e a realidade do Vegete... O Grêmio disse que o Vegete não vai ser contratado, tá? Só para deixar claro. Tá, ok, beleza. Mas Mas Valência... lê ali, ó. Não. Vegete e Gabigol. Perfeito. Mas o Grêmio também não cabem na mesma isso frase. torcida, Não é cabem isso. na mesma frase. Vegete e Gabigol, o torcedor fica assim, O Valência como assim? também não ia vir. Como assim? O presidente Alessandro Barcelos falou que o Valência também não ia vir e tá aqui, né? Eu acho que a questão assim, ó, em cima da coletiva, né, que já que estamos falando, o Renato não falou que não ligou pro Gabigol, né? O Renato não falou, não me interessa o Gabigol. O dirigente, ele tá ali também para mentir. Mas também disse que não interessa, né? Ele disse que não tinha como, não tem nada. Isso, beleza. Mas o dirigente, ele tá ali para mentir. O Renato, e aí eu vou me apegar no que tu falaste na segunda-feira, o Renato tem um tamanho muito grande para mentir no microfone. O dirigente não, o dirigente pode mentir no microfone. Não, o Renato não ligou para ele. E talvez o Renato não tenha ligado mesmo, né? Enfim... agora tem um outro elemento, né? Assim como o Lucas disse, o Flamengo não vai liberar o Thiago Maia, algumas pessoas estão dizendo, porque encontra no Inter talvez um rival. Reforça o adversário. Reforça o adversário. Imagina O Inter não tem Libertadores, exatamente. É O Flamengo pode se apegar com o Grêmio na Libertadores daqui a pouco. Então, eu acho que é um outro elemento. Claro. E nas imagens que a gente vê lá nos Estados Unidos, né? A torcida idolatrando de uma forma absurda o Gabigol. E não podia ser diferente, né? E não podia ser diferente, claro. E ele muito à vontade. Ele não, dando autógrafo, como se nada tivesse acontecendo. Tem uma coisa que eu preciso pontuar, eu não posso deixar de pontuar aqui. Digamos, e aí eu peco como repórter por não ter todos os detalhes disso, mas eu tentei, eu juro, e não fui sozinho nessa. A Michele, o Sonda, o Bruno Soares, o Lucas Dias, o Caliel, todo mundo está tentando entender o que o Bruno foi fazer no Rio de Janeiro. Mas eu vou elucubrar, vou criar uma história aqui, para só defender a minha tese. Se o Bruno foi ao Rio de Janeiro para questões pessoais, e porventura chegou lá, e cara,
teve a oportunidade de se encontrar com o Hernan, que é o empresário do Vegete, ou teve a oportunidade de se encontrar com o Júnior Pedroso, que é o empresário do Gabigol, não estava nada acertado. Ele só foi lá por uma questão pessoal e se encontrou. Cara, eu tenho que aplaudir. Desculpa. E não é aqui para fazer diferente da crítica que eu fiz ontem. É que assim, eu preciso elogiar qualquer atitude de movimento do dirigente do Grêmio de tentar contratar o Gabigol. É que pro Bruno é benéfico vazar a informação que ele foi pro Rio de Janeiro e pode estar tentando contratar um jogador para o Grêmio. Não, bem pelo contrário. Não, o Diogo acabou de elogiar. Depende, Gamba. Não, o Diogo acabou de elogiar. Mas a torcida ele não tá talvez parado. não ache ele isso não tá parado. benéfico. Ele não tá parado. Ele tá indo ao Rio. Mas ele tá tentando contratar. E se ele volta de mal banando? É do jogo? Não, é do jogo, mas o que vai... Não, foi lá e também não conseguiu Não, contratar. mas tentou, mas viajou. Então, Ele vai apanhar assim, por não ter conseguido. Diogo, vamos lá, tá? Vamos supor que ele viajou ao Rio para tratar de questões pessoais. Perfeito. Ele não viria a público e mandaria um WhatsApp para ti assim, Diogo, vim tratar de questões pessoais aqui, profissionais e tudo, nada Até não relacionado ao Grêmio. respondeu, Ele não faria isso. Não faria isso, porque é benéfico para ele que o torcedor especule que ele foi ao Rio contratar. Isso sim, mas tem o rebote. Não, tudo O bem. rebote é segunda-feira no voo de volta. Mas tudo bem, mas o rebote de tu voltar do Rio e depois do jogo contra o Brasil tu falar o seguinte, fui ao Rio e eu vi do staff do Gabigol que é impossível contratar o Gabigol. Não, Torcida aplaude, velho. Mas aí eu... Torcida aplaude, Mas aí, Gamba, eu tentei. pelo amor de Deus. Não, eu te entendi. Mas aí o eu te 9 entendi. do Grêmio segue sendo o JP Galvão. Não, mas peraí, perfeito, mas não. ele foi tentar colar. Gamba. Mas não conseguiu. Gamba, Mas é o olha só. Gabigol. Não, perfeito. Tá, Mas não, é o peraí. Gabigol. Não, Aí vai Gamba. entrar naquilo que eu falei pra vocês há pouco. Não vem Gabigol. E aí, quem vem? Qualquer Meu jogador amigo, vai ser menos que o Gabigol. Meu amigo Felipe Gamba. Eu entendi tudo que tu Entendeu? ponderou. Perfeito. Entendi, tá? Às vezes eu tenho dificuldades, mas entendi. Corretiva, tá em dia. Cara, se ele voltar do Rio de Janeiro e porventura fizer exatamente isso que tu tá dizendo, que é tipo assim, pessoal, eu fui ao Rio mesmo, eu sentei com o staff do Gabigol e eu fiz de tudo. Eu falei no meu projeto, eu falei o quanto que eu tenho de dinheiro, eu Fiz falei... vídeo chamada com o Rigo, Eu fiz fiz chamada tudo, com todos fiz os patrocinadores. tudo. Fiz tudo e o cara disse assim, olha só, Bruno, não tem como, é impossível. Eu venho aqui na terça-feira e faço assim. É claro, mas é claro. Mas eu não posso criticar ele Mas por eu isso. acabei de dizer isso, tu vai fazer isso e a torcida do Grêmio vai fazer isso, Mas vai é, que tu, aplaudir, mas é que tu vai foi, aplaudir. mas é que o tom que tu Mas ponderou é pra que nós é como se tem fosse uma dois crítica. pontos. Tem o Não, ponto não, do não, Gamba não, e do não, Joe que viu? estão colocando Viu? Eu isso. sou burro, não entendi. Não, É é uma crítica, perfeito, é um ok. elogio, É um elogio porque que ele ele tem que tentou. fazer isso, Ele claro, tentou o mais pô. difícil. É claro, ele tentou lá é claro. no topo da cadeia alimentar. Só que o grande ponto é legal, aplauso. Porque a torcida vai aplaudir. Colar. Só que o quarta-feira tem jogo de novo e o Renato vai ter que escalar um atacante. O que incomoda a torcida, claro que é o fato do Grêmio não ter anunciado jogadores de peso, mas talvez o que mais incomode a torcida é a torcida, porventura, ver a inércia na direção. Isso, a inércia. Eu ia falar Isso que sobre esse incomoda. tema. E aí Agora, pô, mas vai vai entrar no uma outra Rio, pergunta. tenta o Gabigol, o torcedor Ok, vai aplaudir. Vai entrar uma outra Vai pergunta. aplaudir. Tá, o Grêmio tá tentando o Gabigol, tentou o Abubacar, tentou não sei quem, e todo mundo tá dizendo não. Por quê? Essa é a pergunta que se faz. Tá, o Grêmio trouxe o Soares ano passado. Conseguiu trazer o Luiz Soares, que é um jogador da história do futebol mundial. tenho a E resposta. aí não consegue contratar um outro cara. Por quê? Por que não contrata? Eu tenho a resposta. Por dois motivos. É a minha resposta, tá? Não quer dizer que essa seja verdade, mas a minha resposta é: primeiro, porque o Grêmio procura o substituto do Soares e é por isso que não está conseguindo. E dois, né? Por estar procurando o substituto do Soares, é óbvio que a dificuldade vai ser muito maior. É óbvio, é óbvio. Né? E aí não é que o Grêmio não consegue, é que o Grêmio não vai. Por exemplo, mas me tu desculpa, tá? tem o Ernest, que é o Gabigol, e tu tem o Colar, que é o Mastriani. Se o Brum traz o Mastriani, a torcida chia. Muito bem. Apesar que hoje, pela falta de oportunidades e pela dificuldade de contratações, a torcida gostaria do Mastriani e está aqui incluso um cara que já disse que o Mastriani tinha que jogar no Grêmio. Muito bem.